Graças a paz, boa noite. Estamos no ar, iniciando mais um programa Mensagem da Cruz. O programa Mensagem da Cruz é um programa da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. Vamos iniciar esse programa por meio de uma oração. Vamos orar ao Senhor. Pai, graças te damos e te louvamos por mais esse programa. Te pedimos, Senhor, que nos abençoe. Em nome de Cristo, a quem oramos. Amém. Estamos aqui com o pastor William Rafael. O pastor William Rafael é pastor da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. Pastor, hoje no programa nós vamos tratar sobre o tempo. Pastor, nesse nosso bate-papo, parece que o tempo ou os dias estão passando mais depressa, não é verdade? Graças a paz, Douglas, e a você que está nos acompanhando de casa, que a graça de Cristo também esteja sobre a sua vida. E essa é uma realidade. Chegamos no final de ano, e essa frase, né, o tempo parece que está passando mais rápido, se tornou ainda mais comum. Todos nós estamos em uma correria, eu às vezes até digo assim, insana, por causa do término de mais um ano. Parece-nos que as atividades, as atribuições, tudo aquilo que a gente não conseguiu fazer ao longo do ano é preciso fazer agora. E o mês de dezembro, de fato, se torna um tempo muito mais corrido, muito mais curto, comparado a muita demanda que nós temos. Mas não apenas o mês de dezembro, o ano inteiro parece ser assim. Tanto que o sentimento que todos nós temos é, meu Deus, o ano já passou, nós já chegamos ao fim de mais um ano. Sempre que nós chegamos ao término de um ano, logo nós fazemos essa rápida retrospectiva e dizemos assim, como passou rápido? Já faz tanto tempo que aconteceu isso, por que essas coisas acontecem? Por que nós temos esse sentimento? Pois bem, há um texto bíblico em Eclesiastes 3 que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Por fim, eu leio o verso 11 do versículo do capítulo 3, que diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Aqui nós temos uma clara menção de que há tempo para todas as coisas, e Eclesiastes é muito claro em falar sobre esse tempo. Ele menciona desde o tempo do nascimento ao tempo de obras das mais diversas, das mais comuns. Porém, nos é dito especialmente no versículo de número 11 que Deus pôs a eternidade no coração do homem. O fato é que nós queremos ter mais tempo do que nos é dado. O fato é que nós queremos viver como se não existisse amanhã, como se não existisse um término, como se não existisse um fim. Porém, nós ainda estamos lidando com a triste realidade de que nós vivemos em um mundo limitado, com um tempo limitado, com um corpo limitado e com condições extremamente limitadas. O nosso tempo ele é contado, a nossa vida ela é contada e as nossas condições físicas também são. Mas, infelizmente, por causa do sentimento que há em nosso coração da eternidade, nós queremos abraçar o mundo, nós queremos fazer mais do que nos é possível. Hoje, especialmente, nessa época que nós estamos vivendo, essa verdade ela é claramente vista nas muitas atribuições que nós acabamos pegando, né? Nas muitas responsabilidades que nós acabamos assumindo. Claro que essa não é a realidade para todos, mas boa parte das pessoas acabam assumindo muitas responsabilidades e querem abraçar muitas pessoas ao mesmo tempo. Ora, vista que no passado, bem no passado, você conversava com uma pessoa por vez. Você resolvia uma coisa de cada vez. Então, se você tinha algo para conversar com alguém, você saía de sua casa, você se dirigia à casa daquela pessoa, você resolvia aquela situação e depois voltava para fazer alguma outra coisa. Hoje, por exemplo, nós queremos resolver e conversar com 10 pessoas ao mesmo tempo nas redes sociais.
Então, no nosso WhatsApp, nós conversamos no grupo da família, nós conversamos no grupo do trabalho, nós conversamos com uma pessoa especialmente, nós respondemos alguém que comentou algo na rede social, que mandou um direct, nós respondemos alguém que está fazendo uma pergunta sobre isso, sobre aquilo outro. Enfim, a nossa interação próxima, a física, tete a tete, ela diminuiu. Porém, nós acabamos conversando com mais pessoas ao mesmo tempo e resolvendo mais assuntos ao mesmo tempo. Eu trabalho enquanto converso com alguém na minha rede social. Eu dirijo enquanto já estou ali, muitas vezes sendo tentado a responder, atender uma ligação de alguém que está querendo falar comigo. E assim a vida vai se passando e quando menos percebemos o dia tem terminado. Na verdade, o sentimento que eu tenho, eu creio que é o de muitas pessoas, é que hoje a meia-noite tornou-se 9 horas da noite do passado. Então, antigamente, 9 horas da noite, estava todo mundo assim começando a perceber que a noite estava chegando ao fim. Hoje, muitas vezes, da meia-noite, nós temos o sentimento de que, meu Deus, ainda é cedo, né? Parece que a noite está começando agora, já é meia-noite. Felizmente, esse hábito de dormir tarde, de não dar para fazer tudo durante o dia, de se estender um pouco mais, tem afetado muitas famílias, né? O hábito das pessoas mudaram. Pode observar que hoje a nossa população, ela dorme muito menos, ela dorme mais tarde, e tem que acordar mais cedo. Normalmente é assim que funciona. Claro que para toda regra há uma exceção. Por que isso tem acontecido? Por que está assim? Exatamente por causa do dilema que nós vivemos com respeito ao tempo. E quando chega uma época dessa, né, que vem Natal, final de ano, vem fechamento de mês, vem fechamento de ano, vem promoções e vem confraternizações das mais diversas, especialmente nós que somos crentes, vivemos em um ambiente religioso, além das nossas atribuições comuns, seculares, ainda temos aquelas da igreja. Então, nós temos um acúmulo de programações, né? De festividades, confraternização da empresa que você trabalha, confraternização com a família, confraternização de ministérios da igreja, de grupos, enfim. Os 30 dias de dezembro são muito pouco para a quantidade de coisas que nós temos para fazer. Isso é apenas um pequeno reflexo de como tem sido a nossa vida. Nós muitas vezes estamos sendo engolidos pelo tempo. Isso é muito ruim, isso é muito mal. A gente tenta se ajustar, a gente tenta se adaptar ao corre-corre da vida, porém nós às vezes acabamos esquecendo que o único que é senhor do tempo é Deus. Foi Ele que criou o tempo, o espaço e a matéria. Primeiro dia da criação, ou logo no início do princípio da criação, foi Deus que fez a divisão de tempos, né? O dia e a noite. Foi Deus que criou a matéria e foi Deus que criou todo o espaço. Então, Ele é Senhor do tempo, Ele é Senhor da matéria, Ele é Senhor do espaço. Nós somos servos, nós somos criaturas, nós estamos limitados ao tempo, ao espaço e à matéria. Nossa limitação ela é uma verdade que nós não temos como ir contra. O nosso próprio corpo reflete isso, né? Nós somos limitados fisicamente. Porém, nosso Deus não. Ele é Senhor do tempo. E diante dessa verdade de que nosso Deus ele é Senhor do tempo e nós somos servos e escravos do tempo, nós precisamos equilibrar isso com muita sabedoria. Por isso que é uma palavra de Paulo lá em Efésios capítulo 5, que Paulo diz assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. Diante dessa dificuldade, desse duelo que nós temos com o tempo e com a nossa vida, nós precisamos aprender a remir o tempo, fazer aquilo que é importante, fazer aquilo que é necessário, não querer fazer tudo, não querer abraçar tudo, não querer assumir todas as responsabilidades que nos vêm, não querer fazer todos os trabalhos que nos são dados, apenas aquilo que nos é necessário, para que nós não acabamos perdendo aquilo que é principal. Eu vi uma vez algo nesse sentido que dizia assim: muitas vezes nós estamos tão atarefados com aquilo que é urgente que nós esquecemos aquilo que é principal. Há muitas urgências que surgem durante o nosso dia a dia. A urgência de atendimento de uma pessoa, a urgência de fazer isso, de resolver aquilo outro, urgência que aparece aqui e ali, e às vezes nós acabamos sendo tomados e engolidos pelas muitas urgências que vão surgindo, coisas que a gente tem que resolver com celeridade, de maneira imediata, que nós acabamos negligenciando o principal. Negligenciamos a palavra, a leitura, a oração, o tempo com a família, aquilo que de fato é principal, é prioridade na nossa vida. Então, que possamos aprender a remir o tempo. Eclesiastes 3 diz que há tempo para todo propósito, desde o nosso nascimento
até a nossa morte, desde o nosso trabalho até a colheita, desde o tempo de abraçar, ou de afastar-se de abraçar, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Agora, somente quando nós olhamos para o Senhor do tempo, é que nós conseguimos remir esse tempo. Por isso que eu gosto muito da oração de Moisés, lá no Salmo 90, que ele diz assim, Salmo 90, versículo 12, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Nós precisamos aprender a olhar mais para o relógio, olhar mais para a nossa vida e pensarmos mais em nosso Deus, para que a gente conte os dias com sabedoria. Caso contrário, nós vamos ser engolidos por uma montanha de atividades, por uma agenda repleta de coisas e acabamos ficando, deixando de lado aquilo que é principal em nossa vida, que é o nosso relacionamento com Deus, com a nossa família, aquilo que de fato tem um firme fundamento que não pode ser tirado de nós. Amém, pastor. Tratando sobre o tempo, pastor, de maneira prática, como a gente pode gastar o tempo, né, que o Senhor nos deu, de maneira que glorifique o seu nome, né? Porque às vezes, como o senhor falou, a gente está tão atarefado que a gente acaba não tendo tempo para orar, para ler a palavra, para estar junto com os irmãos. Então, como é que a gente pode lidar, né, com esse tempo que muitas vezes a gente na correria não tem tempo para as coisas de Deus, podemos dizer assim? Exatamente. Lá em Mateus, né, o próprio Cristo vai dizer assim, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia, quando nos apresenta essa realidade do tempo, e há muitos textos que a gente não vai levar em consideração hoje, por causa do nosso tempo de programa, apresenta sempre essa perspectiva de que nós temos condições, nós recebemos de Deus atribuições para que nós possamos fazer muitas coisas dentro do tempo que nós temos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Nós podemos fazer muitas coisas nesse tempo. Porém, nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, de que maneira eu devo aproveitar melhor esse meu tempo? De que maneira eu devo aproveitar melhor essas 24 horas do dia que eu recebo do Senhor? Primeiro, levando em consideração o que é que eu tenho feito, para quem eu tenho feito e por que eu tenho feito. Eu acho que essas 3 perguntinhas talvez nos ajudem a analisarmos e sondarmos em nosso coração quais as motivações, quais as atividades que são necessárias e as que são desnecessárias para nós fazermos no dia, né? O que é que eu tenho feito? Em que é que eu tenho me ocupado durante o dia? Por que é que eu tenho feito isso, né? Para qual fim? Para qual propósito? A que isso vai me levar? Quando a gente começa a fazer essas perguntas, nós vamos analisar se aquilo que nós estamos fazendo de fato é algo louvável, é algo necessário e é algo que de fato glorifica ao Senhor. Porque há muito que nós fazemos na nossa vida que não glorifica a Deus. Às vezes nós desperdiçamos um tempo absurdo, por exemplo, nas redes sociais, por exemplo, em conversas tolas, às vezes em jogos, às vezes em programações, em coisas que levam ao vício do homem. Então, nós precisamos considerar aquilo que de fato é valioso. E, bem como também, nós podemos desperdiçar um tempo gigantesco em trabalhos que não são necessários, com o desejo de abrir o mundo, de abraçar o mundo. Por exemplo, há muitos pais que, no desejo de dar o melhor para a sua família, tiraram o melhor dela, que foi o tempo. Então, há pais que abraçam 4, 5 empregos, 3 funções diferentes, em uma loucura, manhã, tarde e noite, entra pela madrugada, os finais de semana, os feriados, tudo. E a família vai ficando de lado, os filhos vão crescendo, não vão tendo a presença do pai ou da mãe dentro de casa. No desejo de dar o melhor para os filhos, acabam tirando deles o melhor, que é a presença, que é o tempo com a família. É bem verdade que é necessário que nós tenhamos nosso tempo de trabalho, nós não vamos conseguir ficar com a nossa família o dia inteiro, com os nossos filhos dando atenção o dia inteiro. Nós vivemos a realidade debaixo do sol. É com o suor do nosso rosto que nós vamos comer o pão. A Bíblia diz isso. Então, esse desejo não vai ser saciado plenamente. Porém, nós precisamos priorizar aquilo que de fato vai glorificar a Deus e que vai edificar a nossa família. Então, nós precisamos sempre fazer essas perguntinhas, né? O que é que eu tenho feito? Por que é que eu tenho feito? Para quem que eu tenho feito isso? Isso nos ajudará a identificarmos quais áreas de nossa vida não são necessárias nós atuarmos, ou em quais lugares nós não precisamos gastar excessivamente o nosso tempo, que é tão precioso,
que é tão precioso. Eu acho que nunca fez tão sentido aquela frase que diz assim: o tempo vale ouro. Hoje, de fato, nosso tempo vale muito ouro, porque nós estamos perdendo ele. Até uma profecia bíblica que fala sobre isso, né? Não é um assunto de hoje, mas diz assim, que se não fosse o Senhor que tivesse abreviado o tempo por amor aos eleitos, era capaz até dos eleitos se perderem. Essa mostra um aspecto dos dias do fim, porque nós vivemos em dias do fim, né? Nós vivemos naquilo que pré-anuncia a vinda de Cristo Jesus. Quanto mais perto Jesus está de voltar, mais nós haveremos de vivenciar, experimentar tudo aquilo que as profecias bíblicas já nos alertaram. E uma das coisas que as profecias bíblicas falam sobre a vinda de Cristo, quando estiver próximo, é que os dias vão se abreviar. E realmente, nós temos as mesmas 24 horas que os nossos irmãos do Antigo Testamento, há 6, 7 mil anos atrás, tinham. As mesmas 24 horas. Porém, parece-nos que não nos tem sido suficiente. Parece que o tempo está mais curto, né? Nós vemos amanhecer e logo anoitecer, e a gente fica assim: meu Deus, o que é que eu fiz? Não deu tempo de fazer nada hoje. Esse é um sentimento que nós temos. Certamente faz parte também do plano de Deus, preparando-nos para a vinda do seu Filho. Amém, pastor. Estamos assim encerrando mais um programa Mensagem da Cruz. Eu gostaria de convidar vocês que estão nos acompanhando, tanto pela rádio como também pelas redes sociais. Então venha fazer parte das nossas programações. Vamos estar juntos adorando o Senhor. Nesse instante eu convido o pastor William Rafael para assim estar encerrando o programa e fazendo uma oração por todos nós. Amém. Vamos orar ao Senhor. E você que está nos acompanhando de casa, lembre-se que esse desejo pela eternidade, né, um desejo que há no nosso coração por algo que é eterno, por algo que não vai se acabar, só vai ser suprido quando Jesus voltar. E aí, reflita sobre a sua preparação para isso, né? Ou você passará a eternidade junto ao Senhor, ou você passará a eternidade longe dele. Aonde você deseja suprir toda a expectativa e desejo por eternidade, junto de Deus ou distante dele. Lembre-se que é preciso, nesse tempo, buscar o Senhor, para que no tempo eterno, para que na eternidade, nós possamos desfrutar da presença de Deus e tenhamos plena paz no nosso coração, de que não nos faltará mais tempo, mas que nos será dado todo o tempo necessário para adorarmos ao Senhor para todo o sempre. Então prepare-se no tempo que se chama hoje, para buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Vamos orar. Deus amado, muito obrigado por tua palavra, pelo teu ensino, por esse momento de reflexão, de lição e momento esse em que nós paramos para refletir sobre como que a nossa vida tem sido corrida, como que o nosso tempo está tão curto, tão restrito, tão limitado, mas nós pedimos que o Senhor, pela sua infinita graça, nos ajude, nos auxilie, nos dê graça, para que possamos com sabedoria driblar as muitas dificuldades, os muitos afazeres, e assim com prudência possamos reger a nossa agenda de trabalho, a nossa agenda com a família, sobretudo o nosso tempo com o Senhor. Tem misericórdia de nós, meu Pai, nos ajuda. No término de mais um ano, com tantas atividades, dá-nos sabedoria e discernimento para fazermos aquilo que é prioridade e que é necessário. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos por tudo. Amém e amém. Deus abençoe sua vida e até o próximo programa, se Deus quiser.